Seja luz para um mundo em trevas. Está entrando no ar, aqui pela sua rádio Shema de Fortaleza, o Momento Missionário. Aprenda com o missionário Dera. Igreja Batista Shema. Ano do Avivamento. Olá, graça e paz do Senhor Jesus, mais um Momento Missionário aqui na sua Rádio Shema, todos os dias, eu com você, seu amigo e irmão em Cristo, missionário Deira, compartilhando uma palavra sobre missões, evangelismo e discipulado. Esta semana estamos falando sobre missões transcultural, missão mundial. Fora do nosso contexto brasileiro existe uma realidade da pregação do evangelho, do cristianismo. Fora da nossa realidade existe países que perseguem cristãos, que perseguem aqueles que têm a Bíblia. Não se pode ler a Bíblia, não se pode reproduzir, não se pode pregar a palavra do Senhor Jesus. E esses dias estamos falando sobre essa realidade, já falamos sobre os números de cristãos no mundo. Quase 3 bilhões, se divide em três áreas, que é o catolicismo, os ortodoxos e os protestantes. E essa realidade de quase 3 bilhões de cristãos no mundo, nós temos 1 bilhão e 700 poucos milhões que ainda nunca ouviram falar de Jesus, não tiveram acesso sobre a pregação do Evangelho. Iniciemos essa semana falando de uma realidade, sim, que a Coca-Cola é mais conhecida do que o Senhor Jesus, que o jogador Messi, recente campeão mundial pela Argentina, é mais conhecido do que o Senhor Jesus. Saiba disso, é verdade. Tem alguns países por aí, até mesmo alguma região no Brasil, que já ouviu falar de Jesus, mas algo bem distante, não conhece a mensagem do Evangelho, apenas ouviu falar, mas a mensagem não conhece. Mas a realidade é que temos mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas que não tiveram acesso nem sequer à palavra de Jesus. Então essa é uma realidade que está fora da nossa igreja. E hoje eu quero falar de alguns países que perseguem os cristianismos, alguns países que não pode sequer a mensagem do Evangelho naquela região. Um dos países mais conhecidos é a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um dos países onde mais se persegue igreja, onde mais se persegue, na verdade nem igreja, possamos dizer que lá tem essa igreja tradicional, com endereço, com lugar onde nós podemos ir. Alguns irmãos com a sua fé se encontram escondidos em algum lugar dentro das suas casas, de maneira no canto mais escondido da casa, ou algum ambiente onde não é possível ouvir sequer um barulhinho, e falam baixinho, conversa baixinho. Muito desses encontros como igreja, muito desses encontros dos cristãos, o que eles têm como Bíblia Sagrada, às vezes é uma folhinha só são o que eles têm como Bíblia Sagrada para poder ali compartilhar a mensagem do Senhor Jesus. E a Coreia do Norte é um dos países onde mais se persegue crente, mais se persegue cristão. Não se persegue, se prende e por muitas vezes mata mesmo. Então eu queria compartilhar sobre nós estar orando sobre os países perseguidos, os países que perseguem o cristianismo. E Coreia do Norte sempre está no topo em primeiro lugar. Recentemente saiu uma matéria numa revista missionária que chegou para mim, que falou que uma criança foi punida por prisão perpétua esses dias. Uma criança, gente, foi punida por prisão perpétua por causa dos seus pais, que os seus pais estavam lendo a Bíblia, seus pais estavam adorando a Deus. E eles puniram a criança. Imagine uma criança estar condenada em um país por causa que os seus pais estavam servindo a Deus. Ela se tornou a culpada. Então, quero compartilhar para vocês sobre esses países. Um dos países também onde mais se persegue é Somália. Somália é um dos piores países para um cristão, piores países para o cristianismo. Inclusive, uns meses atrás, eu vi a pregação de um missionário que serve na Somália. Ele esteve aqui no Brasil para apresentar uns projetos.
Ele falou que só se pode comprar passagem de ida, não se pode comprar passagem de volta, porque a empresa aérea ela não dá o respaldo se a pessoa vai voltar ou não. Então Somália é um dos países para quem vai para lá pregar o evangelho, se vir, está disposto a morrer fisicamente em prol do evangelho. Então são vários países, eu estou aqui só falando de Coreia do Norte e Somália, mas eu tenho uma lista de 10 de países extremamente onde se persegue cristão. Tem Afeganistão também. Afeganistão foi aquele país que foi retomado agora pelos muçulmanos, né, por aquela linhagem de muçulmanos que tem lá, onde são extremamente radical. E depois que o exército americano saiu, eles tiveram liberdade de tomar toda a nação. E as primeiras pessoas que saíram correndo, aquelas que conseguiram, foram os cristãos. Mas lá tem muitos cristãos ainda presos e alguns já morreram. Alguns não, muitos já morreram. Os cristãos da nação local, aqueles que se converteram ao cristianismo, esses foram os primeiros a morrer. Talvez os que estão vivos ainda são os estrangeiros, por questão diplomática, mas os cristãos nativos, aquele da região, daquele do país de Afeganistão, que se converteram ao cristianismo, esses muitos deles morreram, muitos mesmo foram assassinados. Então, vamos orar, igreja, pelas outras nações, vamos procurar, vamos pesquisar. Existe uma realidade fora da nossa, existe uma realidade fora do nosso contexto como igreja local, onde igrejas são perseguidas, são tocadas a fogo. Na Nigéria, muitas igrejas recentemente em Nigéria foi tocado fogo, muitos cristãos morreram. Existe essa realidade onde crianças têm sido condenadas à morte e à prisão perpétua por causa dos seus pais, fora os pais que são muitas vezes assassinados. Então, vamos orar. Existe sim um cristianismo fora da nossa realidade como o Brasil. Vamos estar intercedendo por essas regiões, por essas localidades, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. A gente vai continuar falando de outros países, dar mais detalhe. E por último, a gente vai falar quais são as nações, as regiões, os lugares onde a Bíblia ainda não foi traduzida e onde tem dificuldade de entrar com a Bíblia. Amém? Graça e paz. Até amanhã.